Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Vértice Cast. Eu me chamo Alexandre Barbosa, faço parte da Live em Casa, um e-commerce do grupo SR. No papo de hoje, a gente convidou aqui para esse episódio especial um dos nossos principais parceiros que cuida da nossa parte de tecnologia do grupo SR, Murilo Arcanjo, que é um dos diretores da Santry Tecnologia. Murilo, seja muito bem-vindo ao Vértice Cast. Cara, muito obrigado. Satisfação imensa estar com vocês aqui. Rapaz, nós vamos contar histórias, muitas histórias, porque tu me conheceu, eu acho que eu não tinha nem pelo na cara. Eu acho que eu também não. Nem tu, pô. E com certeza eu tinha mais cabelo. Não, pô, agora tu fez implante, aí tu tá de boa. São altos e baixos, né, cara? São idas e vindas. Murilo, conta um pouquinho aí do início da tua trajetória aqui, né? Aqui como parceiro do Grupo SR, da Só Reparos, da Living, mas do teu lado de Santry, da parte de tecnologia, tu começa muito envolvido na parte operacional com um time específico ali da manutenção, de cuidar das máquinas, isso, aquilo. Começar a cuidar de sistema também ali no início, mas eu acho que a tua trajetória, ela caminha um pouco com a minha também, porque, cara, tu cresceu muito de um lado, muito bem, assim, e eu fui tomando também um rumo concomitante ali dentro do que eu me propus a fazer e tal. Eu acho que é bem legal a gente compartilhar isso e conectar isso com outras coisas, conectar isso, trazendo isso pro hoje, né? Bom, é muita história, né, cara? Muita história, muita história. Muita história eu falo sofrimento porque, cara, tem vida sem sofrimento, né? E aí o começo é muito trabalho, né, Alexandre? Sim. Muito trabalho. E a Santry não foi diferente, né? A gente está num nicho que já existia há muito tempo, já existiam outros sistemas, já existia o mesmo conceito, mas a Santry Soluções veio com uma proposta totalmente diferente, né? De uma empresa, de um grupo de empresas que se dispõe a resolver o problema específico de loja de material de construção. Então, Sim. Esse é o nosso negócio. Por isso que a gente é diferenciado. Então, a Santry começou ali com o sistema, e mais ou menos em 2007, 2008 a gente se conheceu, e aí uma empresa que era de sistema e outra que era de manutenção se uniu, né, e aí criou-se a Santry Tecnologia. E a Santry Tecnologia, o objetivo dela era exatamente esse, era sanar todos os problemas que a sistema não podia sanar. A sistema ela tem uma competência muito grande no desenvolvimento dos aplicativos, das aplicações, né? O ADM que roda lá na frente de loja, no caixa, na entrega, no WMS, em todos os setores ali, organizando os processos da empresa, mas tinha aquela lacuna que era todo o resto dos processos, né? Que é o que tu falou, era a manutenção dos computadores, era da rede, era dos servidores, era do banco de dados. Então, a gente veio fechando esse leque e, lógico, abraçando o nosso oceano azul, né? Sim, pegando a oportunidade que tinha, que gerava de um lado, e naquela época você ainda tinha aquela figura do sobrinho, do dono, que entendia de computador, que estava aqui, mas as coisas já foram tomando outras proporções, né? Você vê, quando a gente entrou aqui na Só Reparos, já era matriz e 2 lojas. Sim. Já era matriz, 2 lojas e os depósitos aqui atrás. Então já tinha uma estrutura um pouco mais complexa, né? A complexidade de conectar estoques, de conectar essas frentes. Com o sistema antigo, cada loja tinha um servidor, né? Quando entrou a Santry, a gente já unificou tudo. Isso foi muito bom para todos os processos internos, principalmente para compra e para distribuição de mercadoria para a loja, mas foi um caos total para poder amarrar essa infraestrutura. E está falando de 2010, cara. São 15 anos de diferença, mas é abissal a diferença tecnológica do que a gente tinha em 2010 do que a gente tem agora, principalmente falando de link, de velocidade, de servidores. Sim. Era tudo muito diferente. E um paradigma muito grande de mudança, né? Cada loja tinha seu servidor, era mais tranquilo, mas tinha aqueles pepinos de integração, chegava do lado, não chegava do lado. A Santry veio com uma tecnologia diferente, fala assim, não, agora a gente vai unir tudo e vai dar certo. E essa vontade de dar certo e essa responsabilidade de dar certo fazia com que a gente tivesse sucesso. Então, a gente mudou tudo, né? Mudou a comunicação, mudou todo o esquema. E se você observa, se a gente tivesse tirado uma foto da fachada da Só Reparos, por exemplo, no primeiro dia de implantação do sistema, e tirasse uma foto hoje, cara, hoje a gente já está muito maior, né, cara? Sim. Não só em tamanho físico,
mas em processo e em negócios, né? Em escala de faturamento, em todos os sentidos. Então, a Santos cresceu e a Só Reparos também cresceu. A gente veio crescendo junto, né? Mas de lá para cá, Alexandre, cara, vários desafios. Eu lembro de você lá fazendo tinta, né, cara? Na máquina de tinta, a gente trocando ideia em inglês, falando de idioma, falando dos nossos sonhos, que era conhecer Nova York, né? Que era conhecer os Estados Unidos, tal, e já... Tu acredita que naquela época de promotor, o computador que eu usava era MS-DOS? A tela preta com as letras verdinhas e tal. E engraçado você puxar esse assunto, porque é o seguinte, você ainda acha isso, cara, nos clientes. Em clientes? Sim. Caramba, mano. Em cliente de varejo. Porque se achar isso em banco, beleza, em plataforma, ainda tem muita coisa que ainda que não foi mudada e que não vai ser mudada por muito tempo, né? Por questões de escala de um banco, né, cara? Você não pode parar. Mas você achar isso no varejo, cara, sim, tem gente que não acredita, mas você acha, pô, sistemas em Clipper ainda, né, aquela telinha lá, piscando, desce, vai, você ainda acha esse tipo de coisa. E a tecnologia ela vai se somando, né, cara? Então, assim, hoje ainda resolve, mas até certo ponto, né? Se a gente não evoluir, vem o concorrente ou vem a outra empresa com a melhor tecnologia e consegue abarcar. Mas olha o teu mercado, né, cara? Você vê, o mercado de tintas, em 2010 que a gente entrou aqui, 9, se você coloca 10 anos antes, não tinha tintométrico. O tintométrico começou ali mais ou menos em 2002, 2003, né? Eu comecei em 2005 e tinha pouco 2, tempo 3, que tinha... Eu lembro de, que o cara media em onças, media não sei o que e tal. A gente entrou nesse mundo, né? Do tintométrico. Até então, você tinha que comprar a tinta que tinha, o catálogo que tinha, né? Abrir o catálogo e você tinha aquele limitado. Hoje você abre um catálogo de degradê, né, cara? De tantas possibilidades que você tem de fabricar tinta com uma base, 3, 4, 5 cores e você faz um monte de cor. E aí você tem uma parada legal, porque quando, nessa época, vender tinta no sistema tintométrico de personalizar a tinta, tu tinha que vender base, tu tinha que colocar cada pigmento ali, então tu tinha que listar isso dentro do sistema, né? Depois foi criado um produto onde você escolhe a cor e conectou isso com a base das empresas, né? E tipo, a complexidade de incluir esses fits no sistema é bem desafiador, né? Cara, tudo é desafiador, cara, tudo. Hoje você pergunta com uma propriedade... Mas tem um lado de tecnologia, você consegue fazer tudo também, né? Alexandre, é bem difícil não fazer alguma coisa, né? Você tem muitas limitações técnicas e limitações de tecnologia mesmo, da época. Cara, a gente já queria há 10 anos ter alguma coisa web, já, mas as tecnologias da época ainda não permitiam, cara, que a gente tivesse uma boa comunicação, uma boa segurança. Isso vai mudando, a gente vai trazendo e a tecnologia vai acompanhando. Ou a gente acompanha a tecnologia, a gente está fora do mercado. Sim. Então, os sistemas eles vêm evoluindo para esse ponto, né? Para utilizar as novas tecnologias, somando com as antigas, né? Você não vai desprezar tudo, mas uma hora alguma coisa fica legado, isso fica em produção. Como um dia isso aqui vai virar legado, cara. Sim. E aí vai vir a nova produção, vai vir acompanhando. Então, o tintométrico foi um desafio grande. Ainda cara, um desafio grande para empresas de software, porque várias possibilidades. Cada dia que passa, você tem mais empresas, né, fabricando. Esses dias eu estava, e é tão popularizado, eu moro em Águas Claras, né? E abri uma loja de, tipo, utilidades, né? De uma construção. E lá tem uma máquina da Coral, cara. Sim. Uma máquina da Coral, lá o cara faz a tinta na hora e é uma lojinha do tamanho do podcast aqui. E o cara, sim, o cara desce do prédio, precisa fazer uma reforminha, vai comprar. Então, assim, as pessoas também se acostumaram a ter essa personalização, a saber o que quer. E a praticidade também, né? Praticidade, cara. Exige muito disso. E aí tu tava lá fazendo tinta, né? E a gente tava arrumando computador, né, cara? Sim. E assim, se confunde muito a história, porque pouca gente sabe, mas a empresa mãe da tecnologia, né, foi a Só Reparos, cara. Na época nem existia Living, né? Sim, e a gente tá... Aqui é o primeiro andar? Aqui é o primeiro andar. Arquivo? Onde a gente ficava? Ou era o segundo? Não. Vocês ficavam no terceiro, se não me falha a memória. Não, era no segundo. Que tinha aquela sinuca e tal. E aí, quando a gente fechou o contrato aqui, que foi o primeiro contrato bom, que foi um contrato que deu para contratar 2 funcionários, cara. E fechamos esse contrato aqui, o Sarto me chamou, o seu Miguel, os 2 me chamaram. Pô, tem um espaço ali em cima, a gente vai preparar para vocês. O primeiro era tão pequeno que nem tinha ventilador, cara. Depois ele abriu mais. Mas a gente ficou aqui uns
4 anos, cara. Sim, ficaram Uns 3, 4 utilizando. anos. Pô. É. Tinha uma base de vocês aqui. Isso. Bismarck que o diga, cara, que eu com hiperfoco, às vezes, estava trabalhando, e quando eu vi, era 11 da noite e eu estava trancado, pô. Na hora que eu abri a portaria, o alarme disparava. Aí lá vinha o Bismarck me liberar, o Sarto me liberar, muitas vezes o Alexandre vinha me liberar também, que estava preso aqui. Então tem muita história legal, cara. É engraçado, né, cara? Porque naquela época, eu sempre gostei de tecnologia e me interessei. Eu já tinha muita curiosidade, então a gente conversava muito, assim, na época. E os meninos também que trabalhavam, ficavam mais aqui dentro, também eu comecei a também me inteirar e conversar muito com os meninos e olhar um pouquinho ali. E aí depois, quando eu vim para Só Reparos, como colaborador mesmo, aí a gente teve mais contato, porque acabei assumindo posições que eu meio que, Murilo, cara, eu preciso de tal coisa. Murilo, me ajuda com isso. Né, Murilo, me ajuda com aquilo. Eu lembro de tu falar assim, pô, eu queria colocar os dados no Axis para cruzar XY com Z. Mas você vê que naquela época a dificuldade era muito grande, cara. Sim. Realmente, há 10 anos atrás, você defendia muito do homem ali, da expertise de quem estava manipulando os dados. E eu tô falando que naquela época, pô, já começou a nascer o nosso BI naquela época, pô, 20 anos já se falava de cubo de dados, isso não era uma novidade. Só que para trazer isso para a realidade do mercado, ele é um pouco mais moroso, né? Você vê, naquela época a gente sabia que precisava cruzar alguma coisa, mas não sabia o que queria. E Sim. Quando olhava para o dado, às vezes falava assim, pô, era melhor ir para aquele ditado que os olhos não vê, o coração não sente, né? Sim. Cara, é isso mesmo. Agora, depois que você olha para o dado, e hoje olhando para o dado, você já para e fala, e aí, o que é que eu vou fazer? Né? Então, é uma disruptura muito grande de conhecimento mesmo, do que se tinha 10, 15 anos atrás, do que se tem hoje. Não, cara, é muito diferente. Estou falando de tecnologia, estou falando de mentalidade, de inteligência e de gestores preparados para tomar decisão, que é muito lindo você falar assim, pô, eu quero pegar isso aqui, eu vou cruzar isso, vou mandar uma foto aqui para cá, ChatGPT, papá, ele vai falar um monte de coisa, mas e aí, cara, e a decisão? Você toma ou não toma? O que você faz com a informação? Eu lembro, cara, que na época eu estava montando um acompanhamento. Uma planilhona? Era uma planilhona de meta. Com várias... vendedor. De vendedor, com várias camadas. E aí, como a gente tinha reuniões semanais com os vendedores, tinha encontros diários, mas a gente tinha um acompanhamento específico semanal. E eu falava, cara, eu preciso ter essa informação mais fácil na mão, diariamente, semanalmente, para quando eu sentar com esse cara, eu falar com ele, pô, velho, olha, de semana passada para essa, você tá com a projeção de crescer X%, você tá com a projeção de diminuir faturamento aqui em X%. Pô, o que você vai fazer para melhorar isso e tal? Aí eu falei, Murilo, eu preciso, cara, preencher todo dia na mão, é um saco, Murilo, me ajuda com alguma coisa aqui e tal. E eu acho que até hoje a gente tem essa estrutura aqui porque ela não envelhece essas paradas. Claro que a gente hoje tem maneiras muito mais simples de fazer do que há 10 anos. Só que tem uma diferença. A mentalidade, na época, era de, pô, chamar o cara, sentar para conversar e tal. Hoje, quando eu olho para esse tipo de informação, eu já consigo conectar outras frentes de, poxa, o vendedor aqui está vendendo X, está com a projeção Y, ele está vendendo mais esse tipo de material. Quando eu cruzo com estoque, opa, eu não tenho esse material para suprir a demanda na projeção de venda desse cara. Então, você vai amadurecendo nesse sentido, né? Mas isso ainda depende muito do gestor. O que esse tempo de análise de dados mostrou para a gente, e ensinou muito para a gente, porque olha só, nós vendemos um sistema que tem 95% e eu arrisco a falar até 98% de aderência em qualquer loja de materiais de construção, porque nós somos especializados nisso. Sim. Então, sistema, contabilidade, web, logística e tecnologia são feitas para materiais de construção. Você não vê a gente na padaria, nem no mercado. Sim. Poderia estar milionário, né? Mas só uma dele. Mas essa é a nossa proposta. Mas, Alexandre, o que o dado mostrou para a gente? Lá atrás, a gente teve que construir algo, né, em relação a dado. Mas naquela época, a gente já tinha dificuldade em fazer a pessoa enxergar aquilo. E isso ainda depende muito do gestor. Sim. Do gestor, hoje mais do que nunca, saber o que quer e saber veicular isso na equipe.
Ó, tem um relatório no Analytics lá, que toda vez que eu apresento ele, eu falo que você assinou ele. É exatamente esse relatório do meta diária lá, diarizada. Que você me fala assim, pô, eu preciso entender as vendas quebrar por período. Pô, se eu olhar, analisar o mês, tudo bem, mas eu prefiro... Aí você falou, preciso quebrar por quinzena. Pô, preciso quebrar por semana. Pô, você quer por semana, você tem a meta semanal de cada um, tá? E aí você ia compondo. E assim como eu falo que a Só Reparos foi uma mãe para a gente aqui no começo dessa tecnologia, ela traz essa essência, né, cara? Porque a tua gestão não era gestão materna, mas é uma gestão mais humana, né? E você falava assim, pô, eu preciso olhar essa semana do cara aqui, porque eu sei que na segunda semana ele performou mal. Eu não quero que ele performe a terceira. Então eu vou chamar ele. Às vezes o cara chegou lá e falou, pô, cara, minha filha tá assim, lá em casa não sei o quê, tô com um problema assim e tal. E isso, às vezes, é a fonte da queda da venda, como pode ser outra. Você pode identificar que é ruptura de estoque, né? Mas essa gestão mais humana, cara, é uma característica incrível do Grupo SR, cara. E eu acho que, com certeza, se estendeu aqui para a Livem e para o Vert. Então, assim, voltando ao tema de análise de dados, quando eu falo que às vezes o que os olhos não vê, o coração não sente, você não sabia, agora você sabe. Agora você viu o tamanho do buraco. Agora as empresas conseguem compreender o tamanho do buraco. Porque, Alexandre, quem hoje não fala de tecnologia está fora de qualquer mercado, cara. Sim. Qualquer mercado. A inteligência artificial, ela impactou todas as profissões, cara. Todas as profissões foram impactadas pela inteligência artificial. Então, se quem está também consumindo a informação ou na ponta para dar o feedback para uma equipe, seja um feedback através de chatbot ou através de qualquer ferramenta de CRM que você vai conseguir conectar todo mundo de uma vez só, cara, você precisa ter uma pessoa, um cérebro que está ali utilizando daquelas informações para poder veicular isso para a equipe. Senão a equipe não consegue absorver, entendeu? Sim. Esse período ensinou muita gente isso. E ensinou a gente a parar de querer adivinhar. Perfeito. Quando a gente começou a parar de querer adivinhar o que o cliente ia querer, a gente passou a desenvolver produtos melhores. Porque até um determinado momento, você tinha que adivinhar porque o cara nem sabia o que queria e a gente precisava colocar um produto no mercado. Só que daqui para frente, Alexandre, é cada um com o seu. Sim. Entendeu? Sim. Cada vez mais customizado, A cada forma vez que mais você integrado. a forma que você enxerga um relatório é diferente da minha. Sim. E aí entra muito a parte de tem o dia a dia de operação, tem o teu repertório, porque conectar as pontas ali não é para qualquer um. Tem as respostas que você quer, as perguntas que você quer responder olhando para aquela informação, entendeu? Então, assim, apesar de algumas coisas serem universais, porque um acompanhamento, ter um desmembramento de vendas, de metas diárias, é universal, velho. Hoje eu considero universal e tal. É basilar, mas a forma né, que cara? você olha é totalmente diferente da minha forma. E eu acho que é isso que é interessante. E quando você fala assim, cara, a gente parou de tentar entender isso e a gente está entregando tal coisa. Eu acho que é o que Steve Jobs falava muito disso, né? O pessoal perguntava para ele, ele fazia a pesquisa de mercado para ver o que o consumidor quer. Ele falou, cara, o consumidor não sabe o que quer. Eu que tenho que mostrar para ele que ele vai precisar de determinada coisa, entendeu? E é muito nessa linha que, por exemplo, algumas funcionalidades que a gente tem no site, alguns acompanhamentos que a gente faz hoje, é muito disso, que às vezes... e isso acontece dentro de casa. Às vezes o colaborador não sabe o que ele quer, não sabe o que precisa. Eu não vou perguntar para ele. Eu vou entregar para ele algo porque eu sei que ele vai precisar daquilo, porque eu tô lendo o cenário macro daquilo, né? Aproveitando esse gancho, Murilo, até porque assim, o Vértice ele traz muito viés de contribuir e ajudar com informação para o nosso público, que é arquiteto, decorador, o engenheiro, o profissional ali que às vezes tem uma empresa pequena, ou que está começando, ou que já tem uma empresa que está no momento de escala e tal. A gente falou muito de informação, né, de dado. No início ali, há 10 anos, não tinha, já se falava muito, mas não tinha tanta facilidade e tal. O quão importante você acha, por exemplo, um escritório de arquitetura
organizar essas informações, organizar dados. E quais tipos de dados são importantes analisar? Quando eu falo de um escritório, eu estou falando de tem venda, tem entrega de projeto, tem processo, sim, tem N fatores e tal. Como que essas pessoas podem organizar essas informações explorando o que a gente tem hoje, né, de opções no mercado? Alexandre, o mercado virou tanto, mudou tanto. Hoje eu falo com o pessoal, às vezes vou fazer uma reunião com o cliente, né, de explicação de um painel novo, eu falo 2 minutos de um painel e falo 2 horas de negócio. Sim. 2 horas de negócio, né? E o negócio que eu estou dentro todos os dias, que é o comércio e varejo de materiais de construção, atacado também. Quando você fala de um ponto específico, é o arquiteto, cara, impressionante como o consumo nas grandes capitais e nem nas capitais, nas metrópoles também, que você tem um poder aquisitivo alto, de médio para alto, o quanto que o arquiteto influencia no comércio, no varejo e nas vendas daquela empresa. E o ADM tem várias formas de controlar isso, né? Quando você inverte essa pergunta e fala como que o arquiteto pode organizar essa ponta, eu falo para o arquiteto, cara, olha só, quem paga a conta, quem paga o boleto da compra é o cliente, né? Mas quem é o cliente intermediário no meio do caminho da loja é o arquiteto, cara. Então, uma pessoa normal constrói aí 2, 3 casas por ano. Por ano não, na vida. Um arquiteto constrói 15, sei lá, com a média, véio. Vou dar um chute 30, alto aqui. A média de projetos são 30. E toca aquilo durante alguns anos ali e ele tem esse poder aí de influenciar tanto no gosto do que o cliente vai colocar na casa dele, né? Ele consegue colocar desde uma bacia desde uma bacia de R$600 a uma bacia de 3 mil que ele vai colocar, tanto onde ele vai direcionar isso. Então, como que hoje as lojas de materiais de construção identificam isso, cara? Lógico, é uma via de mão dupla. Eu sei quem são meus arquitetos, eu sei quem são os arquitetos que me indicam, eu sei quem são os arquitetos que se classificam como, sei lá, vou fazer uma classificação, né? Quem são meus arquitetos campeões, quem são meus arquitetos tipo ouro, quem são meus arquitetos que estão em risco, que não vêm mais aqui na loja. A gente faz esse tipo de trabalho e consegue saber com quem a gente conta e quem a gente tem que resgatar. Sim. A mesma analogia tem que ser feita do lado de lá do escritório de arquitetura, cara. Assim, entender a tipificação do cliente dele e o cliente que ele já atendeu, né? Em um mercado em que todo mundo hoje quer a casa muito bem arrumada, os ciclos de reforma são menores, os ciclos de pintura são menores, né? Assim, 1 ano e meio, 2 anos, o cara está ali fazendo uma repintura. E você pegar esses dados do teu cliente dentro do teu escritório e organizar num CRM. E quando a gente fala CRM, cara, você tem várias ferramentas de mercado, mas às vezes o CRM bem feito está dentro do Excel. Saber quantificar aquela informação do seu cliente que você atendeu, quando você atendeu, qual foi o tipo de obra, qual é o tipo de gosto que ele tem, entender essa questão do cliente para você depois arrancar insights de alguma forma em relação àquilo e saber, porque, cara, às vezes nem só de grandes obras vivem, né, a humanidade e o cliente, mas o cara está sempre reformando, cara. O cara está sempre fazendo uma coisa, se a tua obra é, por exemplo, comercial ou residencial, o comercial, cara, está sempre aumentando, cara, está com 5 salas, hoje está com 6, está com 7, se aumenta. Então, você ter essa informação na mão, como arquiteto, eu acho que é o maior bem que ele tem é conseguir quantificar os dados que ele tem para depois fazer algum tipo de qualificação. E hoje sim, cara, com a inteligência artificial e com ferramentas que são baratas no mercado, você pode estreitar muito esse relacionamento. Muito, e de maneira muito fácil e sem ter uma equipe grande para isso. Lógico, você tem que ter alguém ou alguma coisa que vai gerenciar isso para isso ser contínuo. Mas imagina, cara, você com um escritório grande de contabilidade, de arquitetura, perdão, com todas essas informações e as ferramentas que você tem de encurtar o relacionamento com o teu cliente, está sempre perto, sempre ali do lado, o cara vai precisar de alguma coisa, ele vai ali. E as indicações, né, cara, que é a melhor parte do processo, né? Eu construo uma, mas te indico, você constrói outra, ele vai indicando e esse ciclo vai fechando. Então, eu acho que a grande contribuição é essa, cara, fazer com que as pessoas entendam que quantificar é muito interessante, qualificar
é melhor ainda. Agora, saber o que vai fazer com isso, quando você tem isso na mão, fica muito mais fácil. Sim. É interessante porque, eu até fazer uma analogia aqui talvez meio tosca, mas ter essas informações e organizar essas informações é como você ter um diário. Porque se você tem o hábito de escrever um diário, de colocar ali os seus acontecimentos, lá na frente, quando você olhar para aquilo, você vai ver a tua evolução nesse ponto. E aí a importância, né? E eu tenho muito contato com arquiteto, eu falo, cara, a importância de você ter a informação e conseguir mapear, ela te dá um norte. E aí já mentorei alguns escritórios, e quando eu pegava as informações, juntava aquelas informações, e através daquelas informações eu mostrava, olha, é melhor seguir esse caminho aqui do que esse outro caminho, porque você já tem aqui, sei lá, um exemplo, tua base de clientes está me mostrando que tu atende mais clientes da área X de Brasília. Por que você vai trabalhar ou despender esforço para tentar potencializar uma área que, cara, você nunca atendeu? Entendeu? Agora, se for um desejo teu, aí o planejamento precisa ser diferente. Agora, como é que você fortalece aqui, se é uma área que você já é forte, se o teu cliente já vem daqui e tal? Então, ter essas informações e conseguir organizar isso te dá essa visão. Uma visão histórica da tua evolução como empresa, e encarar o escritório como empresa é muito importante. E também a visão de, isso me embasa de tomar decisão. Que é muito o que a gente tem aqui dentro de casa no Grupo SR. A gente fala muito disso, cara. Assim, cara, nós vamos para qual caminho? Vamos olhar o dado aqui. Deixa eu olhar, nós vamos definir uma campanha para o site de eletro. Mas quais eletros? São os eletros mais vistos? Eletros mais buscados no Google? Os eletros que a gente tem mais margem? Os eletros que estão mais tempo parados no mais estoque, vende, né? E tal? Então, a informação, o dado é importante para isso, porque é um elemento que ajuda no processo de decisão, talvez não, o mais importante. Mas tu falou uma coisa interessante aí. O processo de decisão ainda sofre um freio pelo que a cognição do cara ainda acha que é o correto. Sim. Principalmente na parte de compras. Eu posso falar uma besteira grande aqui, mas é o que eu sempre falo, e se eu estiver falando besteira, eu vou sempre falar besteira. Tá? Eu sinto muito falta da área de merchan no material de construção. Porque vem aquela coisa do definir o produto, eu não sei quem define o produto, mas eu defini baseado, às vezes, numa tendência de mercado, porque o fulano está vendendo, porque eu estou vendo todo mundo vender, ou a própria indústria me ofereceu com a promessa de que aquilo vende, então aquilo entra no processo de compra primeiro, faz a primeira compra, define preço de mercado, vende, e aí vai girando e aquilo vai tendo uma repercussão maior ou menor ali no mercado e aquele produto se encaixa ou não, né? Cara, mas hoje eu sinto muita falta, Alexandre, de ter um merchan antes mesmo para decidir isso. Fala assim, pra onde que eu vou? Para onde que eu vou, cara? E para onde que eu vou quando eu não sei para onde que eu tenho que ir? Porque eu tenho que colocar alguma coisa no mercado, ou eu tenho que abrir um modelo diferente de loja, um conceito diferente de loja, ou um conceito diferente de showroom, e eu quero trazer produtos novos, sei lá, a gente vai fazer aqui, sei lá, eu vou trazer um frigorífico para dentro da loja. As paradas que você viaja na maionese. Então, assim, frigorífico foi tosco, né? Mas, assim, foi viagem. É você entender, assim, que você precisa pensar um pouco antes de definir mix, antes de definir qualquer coisa que vai mudar brutalmente a sua operação. E você tem que dar uma pensadinha antes ali, cara. Definir estratégias. Esse produto aqui vai ser bom. Cara, eu acho que esse não vai ser bom. Esse metal aqui ou esse tipo de produto, a gente pode pesquisar antes e inserir esse daqui. Porque a gente é muito reativo ao que o mercado pede pra gente, né? Então, assim, as próprias decisões do Grupo SR de montar uma loja mais conceito, de montar um outro tipo de negócio, como é o Vert, ou essas decisões, elas têm que ser discutidas antes. E só são discutidas, cara, e embasadas em dado. Eu concordo contigo
da tua visão sobre Mechan, mas eu também acredito que ele foi pulverizando dentro de outras áreas. No nosso ramo, por exemplo, material de construção, o Mechan ele está dentro do setor de compras. O Mechan ele está dentro de um setor de relacionamento que é responsável por ir lá numa feira de revestimento e ele olhar o que o mercado tá entregando, tendência, e ele trazer para dentro e tal. Talvez eu acredito muito que o ponto de você sentir falta de você sentir falta o output do que o Mechan ele trazia para o mercado antigamente, entendeu? E aí, cara, eu acho que é meio louco, mas meio que a gente sempre foi levado para o que a indústria tá ditando, entendeu? E tá ditando porque ela tem isso, cara. Ela sabe onde ela quer colocar o produto. Então ela vai... E o veículo são as lojas. Sim. Que a indústria vai colocar o produto. Mas a gente falava disso sobre ali o poder da decisão, né? De entender. Porque às vezes, cara, que ele fica muito no... Eu não falo... Não é achismo, cara, mas é muito o que é a vivência já do comprador, o que é a vivência... Pô, você tá com dos lojas próprios aí arquitetos. de 30 anos de lá. Só repara os... 35, né? 30. Tem várias lojas com 30 anos. 30 anos ali de gente pensando a mesma coisa, que não estou falando que está errado, tá? Porque as lojas estão no patamar que estão, porque alguém teve aquele pensamento, mas às vezes aquilo embarrera. Vou te dar um exemplo. E um exemplo de e-commerce, por exemplo. Você tem lá um piso que você quer vender. Aí você quer vender o piso tal e você negociou, fez uma puta negociação, cara. E você vai ser imbatível no e-commerce. E você coloca lá. E aí a gente tem os nossos produtos de impulso, né? Você mais do que eu nessa área entende, analisa os seus dados, o que ficou no carrinho, o que essa pessoa também comprou, o que isso aconteceu. Você tem os inputs aqui do que realmente acontece no varejo, porque, cara, o produto é o mesmo, o canal de comunicação para venda é outro, mas no final é piso que vai ser assentado e que vai ser colocado fisicamente em algum lugar. Então, você tem o padrão de comportamento das tuas lojas do que tu já vende com o piso. É aquela conversa que a gente tem lá sobre das correlações que você acha que não existe. Mas, mesmo assim, você sabe que tem uma correlação direta de piso com argamassa. Você sabe que tem uma correlação. Mas qual que é o melhor para a gente em relação à venda? É vender a argamassa A ou a argamassa B? A marca A ou a marca B? Aí o posicionamento de Mechan que eu falo nisso, né? Quem vai pensar nisso? Cara, eu vou pensar nisso baseado na minha negociação de compra com a bonificação que eu tenho, que eu vou diluir isso. Tá ótimo. Então faça a tua ação na ponta para que isso aconteça. E aí você tem, para mim, um puta desafio dessas pessoas que estão responsáveis por tomarem essas decisões de colocar o piso X, que foi uma negociação, e definir esses correlacionados, porque essas pessoas precisam ter outro tipo de conhecimento para tomar essa decisão. E se basear no dado. E se basear no dado, na informação. De conectar as frentes. Aí eu acho que é bem desafiador, entendeu? E é desafiador pro profissional que tá lá, cara, o setor de compra tá lá, aí ele não vai ser só a informação de o produto A custa X, o produto B custa Y, esse a gente tem mais margem, esse a gente tem menos margem. Não é somente isso que vai entrar na conta de um processo decisório de vamos colocar isso como correlacionado. Entendeu? Vai entrar volume, qual que é o volume de venda de um, volume de venda... Vai entrar outras coisas que às vezes o cara não tem o know-how. Que aí é esse trabalho, por exemplo, que, eu acredito muito, você começou a fazer e que você precisa realmente fortalecer para ensinar esses caras, para ensinar esses gestores. Porque se não fizer isso, o que adianta você entregar uma ferramenta que não vai ser usada e explorada da forma que é usada? Aí você já vende o A. O A é mais lucrativo. O A te dá um giro maior, te dá um lucro maior, te dá tudo maior, né? E por um descuido ali ou por uma decisão, você veicula o B. Na hora que o cara coloca lá no site da Living, lá, que você coloca o piso e tal, você veicula o B. E quando você vai analisar, cara, o cenário do mercado é tão forte, às vezes em relação a marcas, do que o cara quer comprar, quando você vai analisar, mesmo você oferecendo o B lá no site, o cliente procura o A.
e tem um alto índice de venda do A. Então, por que não potencializar mais a venda do A, já oferecendo o A? E se o cara quiser o B, o cara corre atrás e eu vou estar lá. Ou se eu nem quiser vender o B na Living, eu nem coloco, cara. Sim. Mas assim, você entende que mesmo que a gente tenha a autonomia de software, de análise, de muita coisa, no final eu tenho que romper essa barreira do cara achar o que é bom pela experiência que ele tem, e não estou falando que não seja bom, mas olhar para a informação e falar assim, cara, talvez isso seja melhor. E nesse meio do caminho aqui, cara, que parece ser curto, tem 1 milhão de possibilidades, de tecnologias que podem ser aplicadas para você identificar qual que é o melhor produto para chegar naquela ponta. Sim. E aí sim, cara, utilizando uma base bem concisa de dados, com processos tecnológicos bem apurados de dados, de engenharia de dados, com inteligência artificial, com pessoas inteligentes na ponta, né, que o conceito de inteligência é muito amplo, mas inteligência para poder utilizar todas essas ferramentas e veicular isso da maneira mais clara possível para o consumidor. Alexandre, essa é a fórmula que a gente vai achar, mas esse pessoal precisa passar a confiar no dado, desconfiando, né? Confiando assim, eu tenho a minha expertise, né? O mandatório do processo sou eu, né? A inteligência pura, que é a inteligência veiculada ao animal, o ser humano, é minha, né? Por mais que eu tenha inteligências que vão pensar muito mais rápidas que eu, e às vezes ali até me dá uma resposta melhor, mas o raciocínio é meu, em utilizar aquela informação e veicular ela da melhor maneira. E graças a Deus, cara, que a gente teve essa virada tecnológica. Porque se eu fosse falar disso de inteligência artificial há 5 anos atrás, cara, isso não entrava na cabeça de ninguém. Hoje, e na verdade, tipo, acredito que você já usava, né? Usava. Com machine learning, Isso. em alguns relatórios, algumas frentes do ADM, já existia isso, sim, né? Na verdade, a gente já usa inteligência artificial há muito tempo. tempo. A generativa, com essa interface simplificada, que veio o boom, né? De 2022 para cá. Hoje a generativa sofre, cara, e evolui muito rápido. A gente começou a utilizar a ChatGPT ali na tecnologia, ali alguns chats que vinham iniciando, cara, final de 2021, cara, para 2022 a gente já estava ali olhando esse mercado ali, fazendo essas escolhas, né? Que a gente utilizar ou não e trazendo algumas coisas. Hoje você conversa de tecnologia com todo mundo, cara. Com sua mãe, com sua filha, com seu avô. Seu avô não consome muita coisa, mas responder o WhatsApp, mandar um áudio, ele consegue fazer. Sim. E tudo está se utilizando inteligência nesse processo. Então, hoje é muito mais fácil você implementar. E hoje as carreiras já estão pedindo, cara. Sim. Hoje você olha ali, por exemplo, uma chamada de uma vaga de administrador ou de gerente. O cara tá lá, vou falar algumas ferramentas de mercado, né? Desejável, Power BI, desejável, análise de dados, desejável, carreiras em inteligência artificial, entendeu? E as carreiras de inteligência artificial hoje não levam necessariamente o cara para o mundo de tecnologia. Leva o cara para um mundo onde ele vai aprender a utilizar as ferramentas que surgem e todas as ferramentas que ele pode abarcar dentro desse processo para melhorar a vida dele. Então, assim, hoje o mercado já está exigindo isso, entendeu? Então, os gestores, eles vão ter que, não só os gestores, todo mundo, de A a Z, assim, eles vão ter que entrar nessa heurística, nessa onda, né, cara, e produzir. Antes de eu te fazer uma pergunta, é engraçado você falando isso. Eu também acredito que não são somente os gestores que precisam abrir o olhar para isso, né? Ontem eu liberei dois rapazes aqui para ir para uma palestra. E a gente é parceiro de uma empresa e a gente ganhou 2 ingressos. E aí esses 2 rapazes foram. Aí um deles hoje veio na minha sala lá e a gente sentou e a gente estava conversando. Aí ele falou, cara, se eu não aprender determinada coisa daqui 6 meses, 1 ano, provavelmente eu estarei fora. E aí eu falei, que bom que você teve essa visão. Porque, cara, as coisas estão mudando muito rápido e, a inteligência artificial está trabalhando com ela mesma ali para
para coisas que a gente não imaginava há um ano atrás, pô. Não imaginava. Então, assim, há um ano, cara, um ano é muito pouco. Você pega quanto tempo você leva para desenvolver, sei lá, uma tela mais complexa de um relatório no sistema? Cara, meses para você desenvolver. E hoje, com inteligência, em um ano você evolui para carreiras estão correndo risco de desaparecer, entendeu? Então, eu tenho muito essa consciência de, gente, aprofunda nisso, gente, estuda, gente, olha para essas coisas, não podemos fechar, estamos fazendo coisas bem legais, mas a gente não pode fechar os olhos para isso daqui. A gente precisa pegar isso daqui e incorporar dentro para que a gente consiga entregar mais, com mais qualidade, com mais rapidez e com mais confiança, entendeu? E isso é importantíssimo. Tomara que os concorrentes não façam isso, né? E a gente faz. Mas, cara, você começa na Santry, a gente fala um pouquinho lá da junção que houve, e aí Santry Sistema, nasceu Santry Tecnologia ali dentro. Você era muito mais na parte de manutenção de banco ali e tal, porque é uma parada bem, bem complexa. Qual foi o momento que você veio para a área de dados? Assim, se eu não me engano, a gente fala disso de 2019 para cá. 16. Potencializou 16? 16, 17. Potencializou mais na pandemia. Assim e tal. Como que o Murilo olhou para isso e falou, velho, deixa eu aproveitar que eu tenho total domínio disso e ir para esse lado aqui? Porque aí você, cara, exigiu de você, de montar um time, de você olhar para frameworks que tem no mercado, sei lá, análise RFM, coisa que, pô, a Santry não olhava para isso, entendeu? E aí você abre uma nova vertical. Sim. Dentro da esteira de produto, totalmente diferente, mas bebendo de tudo que o sistema já te dá e te entrega de informação, né? Eu acho que é muito daquela da vontade que a gente falava aqui até um pouco antes de iniciar a gravação, da vontade que a gente tem de entregar coisas diferentes, de trazer coisas com qualidade e de ter um diferencial de conseguir olhar um pouco à frente do mercado, né? Hoje, o que você faz hoje com o Power BI, uma base de dados, que hoje é muito simples, no passado não era, por conta de tecnologia. E quando a gente começou, não era, Alexandre. Sim. Só que na missão da Santry, cara, eu li a missão da Santry, sempre tinha, cara, entregar produtos baseados em tecnologia, diferenciar e melhorar a vida e a performance das empresas. Está na missão lá. A missão. Falei assim, cara, a gente precisa entregar coisas. A gente precisa entregar maneiras diferentes de olhar a mesma informação. E o cliente não estava preparado para isso. E a gente começou a surfar esse mar de dados, cara, do zero. Eu lembro que eu contratei uma consultoria de posicionamento de mercado, não existia Power BI ainda, não existia a ferramenta que estava na crista da onda na época, era o Tableau, se eu não me engano, o ClickView era bem... Assim, tinha as ferramentas da Oracle, eu já era DBA Oracle, já conhecia toda a base de dados, eu falei assim, cara, não enxerguei esse nicho, né? O nicho já existia. Enxerguei a oportunidade de trazer isso para dentro da empresa como um produto. E, Alexandre, comecei a trabalhar, cara. A estudar, a trabalhar, consultoria. Eu lembro que eu tinha um consultor em São Paulo, que era muito bom na época. Eu ia para lá uma vez a cada 15 dias, ficava 3, 4 dias em São Paulo trabalhando. E, assim, naquela época o trabalho ainda remoto ainda não era uma coisa tão fácil de trabalhar como hoje, porque a gente estava numa concepção, né, de uma ideia, numa concepção para as pessoas que mais tecnológicas que assistirem, estava na parte da concepção do cubo de dados, né, que é a modelagem do Data Warehouse, que, cara, foi tão bem modelado na época, Alexandre, que a gente tem resposta para tudo hoje, cara. Hoje, o que a gente tem, por exemplo, das inteligências que nascem no sistema, você tem, por exemplo, a Santina na Santry, você tem o CIPER dentro do CIP GPT, cara, ele bebe lá do cubo de dados, usa o motor de GPT só para interpretar as informações e dar uma opinião baseada no especialista. Mas, cara, a fonte, a origem da informação, ela é muito importante. Então, a gente teve uma concepção muito boa de origem, entendeu? Que deu tempo da gente não queimar algumas etapas. Porque a gente não tinha nada. A gente construiu alguma coisa, a gente construiu muito bem construído, entendeu? Então, hoje, todos os nossos cubos, eles respondem muito rápido
qualquer tipo de informação, porque está muito bem concebido e muito fácil de ser alterado. Então, começamos lá atrás com isso até surgir a primeira tela, cara, o primeiro processo. A gente ia vendendo os clientes só o UX no PDF, inicialmente. Acho que é só reparos. Cara, se não for o primeiro, foi o segundo cliente. Eu acho que foi o primeiro, tá, cara? Só repara que foi o primeiro. O Alexandre sempre embarcando nas loucuras da Santa. A gente e não só de vocês, né? A gente, como Grupo SR, um dos nossos valores é a inovação. E a gente sempre foi muito aberto para isso, entendeu? De, cara, vamos testar, vamos olhar, vamos ver o que contribui, vamos ver o que consegue agregar, porque é aquela coisa. Eu preciso facilitar meu processo de decisão no dia a dia. Então, se eu tiver uma ferramenta que me ajuda com isso, por que não tê-la dentro de casa, né? Eu sempre consegui, eu não sei se eu vou conseguir por muito tempo, eu tenho uma intuição muito boa, que me ajuda muito. Eu sempre consegui prever algumas viradas de tecnologia e elas estão cada vez mais curtas, né? Sim. Não sei se elas vão se alongar novamente com o tempo, mas elas estão cada vez mais curtas. Então, eu sempre tinha um bichinho que me impulsionava a criar novas coisas. Eu sempre falava, cara, eu não posso sair um ano da tecnologia sem uma ferramenta nova, sem uma tecnologia nova, sem algo de novo para apresentar para o cliente. E naquela época, cara, já começavam a surgir as nuvens, já começavam a surgir os processamentos. Só que a gente estava num passo muito grande até os nossos sistemas subirem, né? Hoje já começam a subir. Então, cara, a profissão de DBA, cara, não vai ser a mesma daqui a 15 anos, né? O que a gente faz hoje não vai ser o mesmo daqui a 10 anos. A gente precisa entrar nesse ciclo para entregar coisa nova, né? Só que é doloroso, Alexandre, porque é muito trabalho, muita coisa. Às vezes o que você vê na ponta parece uma coisa simples, cara, mas é uma engenharia muito grande por trás para entregar aquilo com propriedade para o cliente. E a gente foi ali sambando naquele meio, cara, porque a gente estava no mercado, que era um mercado que é nosso, né? Entregando um produto para um cliente que às vezes não estava muito ali na vibe de olhar para o dado. Alguns já, como você, o Alexandre, outros clientes que sempre acreditaram nesse ponto, já vinham com essa cultura, né, de trazer o dado ali para a ponta do lápis, e a gente precisava entregar alguma coisa. E aí a gente começou, cara, assim como a gente fez no sistema, vamos fazer telas que a gente acha que se adapta. E começamos, de um lado para o outro, foi desenvolvendo. E assim, sem muita empolgação para construir uma coisa bacana, mas ali ansioso, dava certo, não dava certo no outro cliente, vai e entra. E a gente começou a entender que não era só a tela. A gente começou a entender que o lado de lá também precisava veicular e que precisava equiparar ali as expectativas do que o cara queria ter, né? Então, aí a gente foi caminhando. Hoje a gente tem vários projetos hoje, cara. BI gestor com gestor, que você senta com o cara e vê, e discute de negócio e fala. Tudo dessa construção, cara. O Murilo hoje, gestor, é um Murilo totalmente diferente de 10 anos atrás, cara. Sim. O que a parte de dados me trouxe, lógico, eu já vinha do setor de material de construção, já trabalhei no setor de material de construção, antes da tecnologia. Né, te cortando um pouco, eu lembrei de um fato que uma pessoa recentemente falou para mim assim, cara, mas, porra, tu consegue olhar essas informações aí porque tu tá aqui há 20 anos dentro do grupo e tal. Eu falei, cara, isso ajuda? Ajuda. Mas o ponto é, a pessoa não sabe que eu fui lá e li um livro de storytelling de dados para entender como que eu posso extrair, qual que é a visão na hora de construir, na hora de pedir pro time, meu time de dados aqui, falar, cara, esse painel aqui não está fazendo sentido, esse gráfico aqui não é a melhor visão para o negócio e tal. E a gente precisa, é o que a gente está falando de conhecimento, cara. A gente precisa aprofundar e precisa conhecer, que eu acho que é o que falta, assim, em boa parte dos gestores. Eu acho que é a dor que você sente de, soltar uma ferramenta que você sabe que tem um puta potencial, mas o cara não consegue enxergar isso, entendeu? Então, é meio que, cara, tem que ensinar esses caras, tem que criar treinamento, curso... Não, mas que bom que existe isso, Alexandre. Que bom que existe a necessidade, né? E assim, eu sempre falo, cara, eu não estou aqui para questionar nenhuma empresa, porque toda empresa que a Santry entra, já é uma empresa, hoje mais do que nunca já é uma empresa grande,
né? A gente entra nas grandes empresas e, pô, pro cara chegar até ali, o cara teve o mérito dele e a gente não pode questionar em nenhum momento a expertise dele. Mas o que isso pode melhorar? E essa foi o que a gente tentou e tenta fazer até hoje, né? Melhorar a vida, né? E, cara, e como a gente ficava ali, pô, todos os diretores da Santry, quase todos, trabalharam no varejo, chão de loja, das empresas, né? Quem não trabalhou em varejo, trabalhou com algo muito próximo ali, né? Com atendimento, todos serviram, todos trabalharam já em funções de servidão. E a gente ficava assim, cara, bicho, de tudo que você tem na loja, o que importa, Alexandre, no final, nem fala de resultado. Se a venda não acontece, cara, nada acontece. O motor é a venda. Então, desde a época que eu estava lá no concorrente que eu trabalhei antes de conhecer vocês, eu já tinha falava assim, cara, os vendedores, cara, são as pernas e os braços da empresa, cara. Sim. Ele pode não ser a cabeça e não ser o tronco, mas eles são os braços e as pernas, cara. Então, eu sempre tive esse conceito. E lá atrás, quando a gente começou a desenvolver o BI, Alexandre, a gente sabia que a gente estava desenvolvendo uma ferramenta para a equipe executiva, que aquilo não ia chegar na parte de venda, por uma série de fatores, tecnologia, maturidade do processo da equipe, do gerente, mas a gente sabia que a gente tinha que quebrar essa barreira e conseguir falar com o vendedor. Que é o que a tecnologia fez. A gente não fez nada demais. Né? Por que a tecnologia cresceu? Porque ela saiu de um posto de onde você só fornecia informação e ela foi para a mão de todo mundo. Sim. Por isso que a tecnologia, por isso que os produtos em larga escala crescem, mão para mão. E a gente pensava, como que a gente vai conseguir colocar informação fácil, ágil, na mão de uma equipe de vendas, que faça sentido ele utilizar e que mude a realidade do vendedor como gestor dos seus dados. E a gente não tinha tecnologia para colocar isso na ponta. Já tinha o sistema, o cara vai lá, vende, o cara faz tudo bonitinho, mas é assim, cara, o que eu posso mais espremer desse suco para ajudar o vendedor a performar mais? Ou para ajudar o vendedor a se preocupar mais com o número dele, saber onde ele vai chegar, saber qual que é a meta. Né? Essa. E aí isso foi uma das viradas do departamento de dados, conseguir fazer isso. Trazer uma ferramenta barata, porque, assim, barata que eu falo assim, acessível, porque, pô, você fala de equipe de venda de 100, 200, 300 funcionários. Você não vai colocar uma licença de Power BI para 300 funcionários. Só o custo que isso leva. O nosso nicho de mercado, né, qualquer variação de custo faz total diferença no resultado. Sim. Então, a gente precisava encaixar uma ferramenta inteligente, que fizesse sentido, que fosse que tivesse aderência ao custo e à disponibilidade e que ajudasse o vendedor a se autogerir. Cara, quando a gente conseguiu fazer isso, a gente deu uma virada grande no nosso departamento. Porque a base a gente tinha, que já era a base de todo o Analytics que a gente tem, do Santry Analytics. Quando a gente traz isso, e aí para uma linguagem totalmente coloquial, cara, aí a gente conseguiu chegar no vendedor. Sim. Lá na ponta do vendedor. Porque você já foi gerente de loja. Cara, é o trem mais resistente que tem. Para colocar qualquer coisa, para acompanhar e tal. O cara só quer tá ali, sentar, o cliente chegar e vender. Mas são nossos braços e nossas pernas. A gente precisa trazer. Precisa e assim como tem os vendedores que têm esse padrão, cara, tem os que não têm. Tem os que vão atrás, tem os que correm, tem os que brigam pela venda, né? Antigamente o pessoal falava assim, pô, vamos agarrar nas agendas, pega as agendas, vamos ligar para o cliente. Não, cara, hoje é na palma da mão dele. Hoje ele olha a ferramenta e fala assim, cara, então a minha meta tem que ser tanto hoje, eu já atingi tanto. E olha só que legal, cara, eu tenho, sei lá, vou dar um chute aqui, R$100 mil de orçamento de negociação. Né? Desses R$100 mil, cara, aqui, ó, 50 mil tá para me ligar hoje.
Então, eu já começo ali, eu, vendedor, já começo a minha vida hoje, lógico, com um sistema que a loja me proporciona para fazer a minha venda, com tudo certinho, mas eu já começo a criar a minha estratégia. E eu falo assim, pô, cara, vou segurar o meu almoço, não vou chegar, ou se eu vou programar uma folga, eu sei que eu vou bater minha meta, sei qual é a minha projeção, sei qual é a minha média. Então, eu hoje olho para o meu dado e consigo me gerir. E aí, isso que é o legal, quando a gente fala assim, pô, o que motiva, né, cara, a construção? Lógico que é o dinheiro, é o sucesso, é o crescimento da empresa, o grupo como um todo, mas você conseguir fazer com que a equipe evolua nesse ponto é muito interessante. Não. E aí você tem vendedores que aceitam, que não aceitam, e você foi gerente de loja. Mas o desafio não é só com o vendedor. Por exemplo, na Living, que é uma estrutura totalmente diferente, a gente está falando de e-commerce, né? A gente bebe muito de operação física, mas a estrutura é diferente. Um dos meus principais objetivos no início, quando o nosso time estava crescendo, era: eu preciso democratizar a informação. Então, assim, o painel que a gente tem de margem de contribuição, eu preciso que as pessoas tenham acesso. E eu preciso que, não somente que elas tenham acesso, mas que elas entendam que, poxa, determinado canal está performando melhor que o outro. E ela, no dia a dia, consiga utilizar isso dentro das atividades dela e trazer, poxa, então deixa eu fazer tal coisa, deixa eu ir para esse lado e tal, blá, blá, blá. Só que, cara, eu vou falar para você, hoje na operação, eu acredito que eu tenho pouquíssimas coisas que não são compartilhadas com todo mundo. E, mesmo assim, as pessoas não se interessam. E aí você fala assim, poxa, o que você precisa fazer? E aí uma conversa que eu tenho muito com os líderes, né, as pontas das áreas. Nossa, eu falei, cara, as pessoas têm informação. Elas não utilizam e não estão nem se importando. A gente já entregou isso para elas. Mas, cara, a gente precisa dar um passo a mais. A gente precisa entregar a análise. A gente precisa entregar a visão. E é esse o momento que a gente está de, cara, pegar relatórios, acompanhamentos e a gente destrinchar aquilo. E aí o Cipher GPT lá, que você me mostrou, ele traz muito esse viés também de, pô, beleza, o vendedor olha lá o número dele e tal, mas, cara, se eu entregar uma análise dessa visão, se eu entregar uma análise comparativa, se eu entregar uma análise comparativa, sei lá, talvez do mercado, se eu entregar uma análise comparativa dele mesmo na semana anterior, se eu entregar uma análise comparativa, aí o papel do gestor ali na ponta, ele vai, entre aspas, ser reduzido, mas ele vai poder ser feito com mais direcionamento e segmentado dentro realmente da necessidade do cara, e eu otimizo isso, né? Eu complementaria teu raciocínio com a palavra estratégica, uma visão mais estratégica, porque o CIP ele foi idealizado para o vendedor. Assim, a nossa grande motivação é o vendedor. E a gente fala, cara, o vendedor. Só que quando a gente deu um passo atrás e juntou os vendedores, a gente teve a visão de um cara que sofria muito na ponta, que é o gerente. Que é o gerente de vendas, que é quem está na operação. Cara, quem está na operação lá embaixo passa o dia inteiro, cara, atendendo cliente, resolvendo problema de entrega, é o cliente que liga, é o vendedor que faltou, não sei o quê. Pouco falta tempo para ele ter uma gestão mais tática. Quem dirá estratégica. Então, quando a gente fala ali que o gerente também tem, o gestor também tem acesso a essa informação compilada, cara, isso é um grande diferencial, porque ele pode olhar o contexto geral e disparar essas análises, porque eu vou fazer um gancho para depois falar disso, porque um dos maiores desafios do GPT, das IAs generativas hoje, é as pessoas entenderem, fazer a pergunta correta, né? Entender a pergunta correta para que a IA possa dar uma resposta, uma análise mais assertiva. Mas o gerente, nessa onda toda de uma ferramenta que já fala direto com o vendedor e fala direto com o gerente, para ele entender, por exemplo, a gente deu esse exemplo, Alexandre, dos orçamentos que estão em negociação. Cara, eu sei quem está em negociação. Eu vou lá no sistema e eu sei todo mundo que está em negociação. Pô, mas eu como gestor sei que 30% dos orçamentos do gerente tal, do vendedor tal, está em negociação?
ou que 80% dos meus orçamentos gerais estão em negociação, e qual ação que eu, como gerente, tenho, por exemplo, na primeira hora do dia, que podem ser várias, a gente está falando mais de metodologia agora, qual que é a ação que o meu gerente tem com a equipe dele, baseada no dado, que ele vai falar assim, cara, os primeiros 30 minutos de atuação da loja, de 8 a 8 e meia, né? Salvo os clientes que não estão entrando na loja para vender, eu quero um trabalho ostensivo nos orçamentos de negociação, e aí eu já disparei uma comunicação, porque eu já analisei, a ferramenta já me analisou, e eu já fui autorizando, cara, para os seus você pode fazer essa negociação, para o seu você pode fazer 10% nisso, e você já tem aquela análise para o vendedor lá na ponta, iniciar pelo CIP, ou iniciar pelo telefone, ou iniciar pelo computador, ou pegar o carro dele, sair e saber que é uma obra gigante, ou pegar o Uber e falar, cara, eu estou indo lá na obra fechar com o cliente, que o meu objetivo é fechar. Então, quando você tem essa amarração, você leva a toda a tua equipe, que já é operacional, e que você não precisaria cobrar dela uma parte gerencial, mas a tua equipe de operação de vendas já traz um viés mais gerencial dos números, e o teu gerente, cara, sai da operação e vem para a parte tática. Sim. E você imagina, cara, agora você que está já nesse mundo, né, você imagina uma equipe de um gerente com, sei lá, 50 vendedores. Cara, quando você centraliza isso e dá a opção dele ir enxergando, né, os números macros e ir trabalhando, quebrando aquilo, cara, você tem um grande orquestrador, cara, de pessoas. Então você tem que eu sei que esse bloco do dia eu vou trabalhar os blocos dos que estão em negociação. Cara, não é possível, eu tenho aqui 60% dos meus orçamentos estão sem acompanhamento. Cara, por que está sem acompanhamento? E aí você vai lá, porque o vendedor duplica o orçamento, o vendedor faz isso. Cara, qual a estratégia tática que eu vou ter para que isso pare de acontecer? Porque eu preciso mudar a realidade da ponta. O vendedor precisa enxergar que as ferramentas que as empresas de tecnologia colocam na mão deles são para melhoria. Então, tem várias ferramentas, desde as mais baratas, as mais complexas e muito caras, que às vezes não dão o mesmo resultado de uma ferramenta que vai chegar na ponta. Então, Alexandre, depois que eu recebi a informação, depois que eu, gerente, gestor, já fiz a minha orquestra aqui, coloquei cada um no seu naipe, coloquei todo mundo trabalhando certinho. E a equipe da ponta, cara, se vai fazer essa venda ou se essa informação vai veicular entre eles no papel de pão, cara, isso já é operação na ponta. Agora, chegar até esse número é que é muito interessante. E se a gente não entregar isso como análise pronta, não é que a equipe não faz, é que cada um vai fazer do seu jeito. Não, eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que você me peça um relatório lá, isso tem no CIP lá do ticket médio. Porque todo mundo gosta de ticket médio e é um indicador super, hiper, mega interessante, dos melhores que a gente pode ter na análise de vendas, de varejo. E aí você tem lá, vamos supor que seu ticket médio lá, de determinados vendedores lá, da loja está na média de R$300, R$350, é o ticket médio. E aí você olha para o relatório e fala assim, eu gestor olhando para o relatório, como a minha mente é muito analítica, cara, numa tabela eu já classifiquei, eu fui no meio, eu sei quem está abaixo e quem está em cima, ponto. Mas a minha mente analítica é assim, de classificação. Eu vou na farmácia, eu sei porque eu fico vendo a classificação dos remédios de A a Z, assim, então a minha mente pensa assim. Mas o outro cara pode não pensar assim. E aí, olha só o legal da inteligência, é pegar aquela informação que está ali e gerar, às vezes, um PDF, alguma coisa, para falar assim, cara, a tua média de venda dos vendedores de ticket média é R$350. Fulano, Betano e Ciclano está acima e tal vendedor está abaixo. Fulano, Betano e Ciclano tem um ticket médio alto com poucas vendas. O outro é o contrário. O outro tem muita venda com o mesmo ticket médio está abaixo. Ou esse cara está um pouco abaixo do ticket médio, mas o desconto dele está mais alto, ou o desconto dele está mais baixo. Então, assim, quando você entrega isso com uma análise mais inteligente, aí nesse ponto, cara, a IA treinada vai ser um diferencial muito grande. Sim. Que eu posso fazer a IA pensar não como o Alexandre, mas com um pensamento mais alinhado ao do Alexandre gestor, da equipe dele, e ele pegar aquilo e receber. Ou o gerente dele receber, ou a equipe dele receber lá embaixo, ou você fazer aquele trabalho. Cara, por que meu ticket médio está baixo nesses vendedores?
Pô, o ticket tá baixo, Murilo. Pô, mas os caras são a base da margem de contribuição. Você vai cortar a cabeça dos caras? Não. O ticket médio dos caras é mais baixo, mas os caras fazem a base, vende pra caramba. O outro tá mais alto, mas o cara é mediano. Então, assim, é sempre uma construção. As pessoas que vão receber essas análises, Alexandre, ou simplesmente recortar de um BI, ou recortar aquilo de qualquer coisa, colar num GPT, ou fazer qualquer coisa de uma inteligência que vai ajudar ele a separar as camadas e entender essa informação, cara, isso vai fazer total diferença. Já está fazendo total diferença agora. Quem já está usando, cara, no varejo atual, vou falar de varejo, de loja, já está se destacando. Quem não está usando ainda, sim, pode não estar sofrendo, pode às vezes não enxergar o sofrimento que ela já está passando, mas ela vai ficando para trás. E aí você vai tendo um amadurecimento de equipe, um amadurecimento de venda, vendedores mais engajados. E principalmente o amadurecimento do mercado, né? Do mercado. Murilo, antes até da gente já ir para os finalmente, quais são os próximos passos da Santry Tecnologia em relação à análise de dados, à construção de novos produtos, dentro do que você pode compartilhar, assim? Como que você, principalmente com a era, né, de inteligência artificial, a gente teve um dia, estava conversando sobre isso e tal, dessa integração, porque assim, ó, o nosso desafio, acho que o teu desafio também é utilizar, mas numa interface que seja amigável e que já faça parte de alguma forma do ecossistema das pessoas que utilizam aquilo ali, porque é o desafio de toda tecnologia, né? A tecnologia pode ser foda, mas se a interface de uso não for interessante, provavelmente não vai ter adoção, né? Como que você enxerga e o que vocês estão aí para os próximos meses, anos? A gente precisa trabalhar, né? Precisa trabalhar. Há alguns anos, né? Vários anos, algumas décadas, aliás. Alexandre, a gente está fazendo uma coisa com um processo na empresa que a gente já faz com a Só Reparos há algum tempo, com a Living há algum tempo, que é buscar esse compartilhamento de informações, né? Hoje, a gente entendeu que num passado a gente era muito importante e decisivo para gerar essas informações e gerar essa interface que tu falou, porque você não tinha essa equipe de dados que você tem aqui hoje, você não tinha essa equipe querendo consumir o dado. E hoje você já tem empresas que têm essa equipe, então o que a gente faz? Acopla. Então, assim, a gente não tem que unir as equipes, né? Todo mundo dá as mãos, e a gente conseguir entender o que a gente vai entregar para a tua equipe consumir de uma maneira muito mais rápida, muito mais eficiente, gastando o tempo de vocês, porque quem está aqui desenvolvendo dado tem que estar preocupado com a regra de negócio, cara, né? Eu não tenho que estar preocupado com construir uma ferramenta escalável para o mercado. Eu aqui dentro, minha equipe, estou preocupado em produzir o dado para dentro. E aí eu posso aqui dentro abrir mão de uma série de regras, de boas práticas eu falo de construção de software, porque eu preciso construir uma coisa rápida e objetiva. E assim, o que eu construo para o Alexandre hoje como analista da SR, daqui uma semana ele muda. E eu vou me adaptando. Mas a origem do dado, ela está lá. Então, hoje a gente tem essas conexões, né, de estar participando com a equipe, não fomentando, mas incentivando, cara, para que as empresas venham para esse lado, né? Eu dou muito exemplo do televendas, né, cara? O que é o televendas hoje, né? Você tem as empresas que, você tem uma equipe que está lá embaixo e tem uma equipe de retaguarda que recebe os inputs de WhatsApp, de telefone, de outras coisas que entram por trás, né? Outras negociações que podem vir do site e finalizar aqui. E essa equipe hoje, cara, é uma equipe que pode ter um acesso a um dado e que pode parar de ser absurdamente reativa a uma input de dado. E essa equipe que se chama televendas hoje pode mudar de nome para um setor da empresa que vai atrás do dado, ou atrás da venda. Hoje, boa parte das empresas não chamam como de televendas, né? Exatamente por essa mudança, né, de comportamento, essa mudança de mercado. Mas nasceu assim, né? Mas nasceu assim, pô. Nasceu assim. Você imagina e fala assim, Murilo, eu preciso fazer
uma campanha com os meus... Estava falando de arquiteta, vamos falar de outra coisa. Vamos falar de... Eu preciso fazer uma campanha com meus vendedores, cara. Eu preciso entender aqui meus vendedores, quem que é o vendedor que é meu vendedor premium, quem que é meu vendedor que é meu vendedor que está ali classificado como um vendedor mediano, quem que são os vendedores que estão abaixo da média, né? Pô, você olhar isso só pelo valor de faturamento, às vezes não é justo. Pô, mas quando você abre um pouquinho o quesito, fala assim, pô, quem é o vendedor que chama mais cliente para a loja? E quem é o vendedor que os clientes estão vindo mais? Né? Pô, então eu tenho o critério de que da última vez que o cara comprou, e tem o critério da frequência que o cara compra, e tem o critério do valor. Então, pô, se eu tiver que fazer, por exemplo, um treinamento de vendas, de tinta, pô, vou fazer com o meu melhor vendedor que vende tinta. Vou fazer o treinamento de tinta com o melhor vendedor que vende tinta, com o cara que mais vende tinta. Vou fazer com o cara que não vende tinta. Então, assim, essa informação, você só tem... Você está bem classificada, numa engenharia de dados bem feita, e se você tem como consumir aqui dentro. Você para, por exemplo, você para pensar. Você fala assim, pô, Alexandre, pode ser polêmico, tá? Isso aqui que eu vou falar, e eu vou falar, cara. Tu perdeu o vendedor X pro concorrente. E eu tenho certeza que você sofreu isso, quando você estava lá embaixo. E todos os nossos gestores sofrem. Sim. Qual o tempo hábil que eu tenho para perder minha carteira de cliente? Você sabe? Sabe medir isso? Porque, pô, se eu perco meu vendedor, que é aquele que eu demiti, porque ele estava com o ticket médio baixo e a minha diretoria resolveu demitir ele por causa do ticket. Porra, mas ele era um cara que gerava muito volume de venda. Ele estava performando mal, às vezes até por uma estratégia comercial, né, da empresa, porque eu não estava dando lucro, mas o cara vendia. E eu perdi, cara, eu demiti. Vai embora, Joãozinho. Joãozinho foi pro concorrente ali. Qual que é o time que eu tenho, cara, de perder minha carteira? E como é que eu meço isso? Isso é uma dor de todo mundo, Alexandre, porque é o seguinte, se eu parar para ter ideia mais ou menos, ou puxar um relatório no sistema ali dos clientes que esse cara atendia, pô, tu vai tirar a curva A e tu vai atrás dos clientes curva A. Mas como é que tu sabe que tu perdeu ou não? Como é que tu sabe que esse cliente parou de comprar? Se toda vez que você for você tem que tirar um relatório, trazer para o Excel, cruzar, e isso tira informação. Isso tem que ser uma informação rápida para quê? A gente tem que falar assim, cara, ó, tira um relatório aí, eu quero os clientes que são clientes clientes campeões e clientes em potencial, ou define o que você quer. Gerou a lista? Cara, eu quero... Murilo, eu quero... Aí sim, integração, que a gente estava falando. De lá você já gera um CSV, você gera um JSON, você joga isso no teu CRM e você já faz disparos de chat ou de qualquer tipo de comunicação para conversar com esse cliente, cara. Porque na hora que esse cara mudar, ele vai atrás da carteira de cliente dele. Sim. Para comprar dele. Assim, quantas empresas fazem esse trabalho hoje? A gente falou de um trabalho simples aqui, que nem é de venda, é de não perder venda. É de relacionamento. Pô, é de relacionamento, de engajamento de relacionamento. E eu não estou falando com o cliente de fato, analisando o dado, virando um pouquinho o prisma, né? Utilizando aquela frase do Pequeno Príncipe, né? Virando um pouquinho o prisma, trocando a lente, para eu entender que, pô, às vezes não é só esforço de vender, promoção, chibata nas costas do vendedor para a gente poder vender. Cara, o dado está ali, só depende do jeito que você quer operar, do jeito que você vai trazer. Então, hoje, essa tecnologia tem essa missão de conseguir entregar esses dados da melhor maneira para o cliente, para a gente realmente ser o diferencial. Bom que dá autonomia, né, cara? Dá autonomia. Porque dá autonomia para a gente, assim, a gente está do outro lado, porque isso facilita muito para criar, porque, assim, é aquela coisa, eu vou cruzar a informação A com a C. Talvez o outro cliente teu vai cruzar a informação A com a F, entendeu? Exato. E aí a gente tendo essa autonomia, a gente consegue facilmente sair do outro lado, né? Isso para quem tem inteligência de dado, para quem consegue manipular as informações, eu acho que isso é interessante. Mas o desafio é exatamente esse, Alexandre. Imagine que você tem escalas de clientes nível só reparos, você tem escala de clientes outro nível de outro cliente que é um pouco maior,
mas você tem uma curva de clientes menores, né? Você tem uma curva de clientes ali, cara, que não vai ter um departamento de dados, tem uma turma de cliente que não vai ter algumas coisas e que geralmente ali, cara, geralmente ali é a base de 60%, 70% das empresas que a gente atende ou que outras empresas de software atendem. O desafio é também disso. Como que eu vou entregar isso? Eu tenho que entregar isso, cara, para um vendedor inteligente na ponta utilizar, para um gestor inteligente na ponta utilizar, para ter a decisão de não demitir ou para ter uma decisão estratégica antes de demitir, entendeu? Ou para ter aquela decisão mais simples, para quem que eu vou dar o boné? Para quem que eu vou dar a faca com o nome que é um brinde bem mais caro? Ou qual arquiteto que eu vou levar para o Chile? Sim. Ou quais são os profissionais que eu vou levar para uma pescada no Araguaia ou na Serra da Mesa? Um passeio, né? É só um exemplo. Então, quem são esses clientes que eu vou priorizar? Onde eu vou atrás? E quem são os que eu não estou priorizando? Né? Quem é da minha base o vendedor que eu vou lá atrás para resgatar ele? Falar assim, cara, ó, você está ruim nesse quesito. Cara, qual que é a estratégia que eu vou criar uma trilha de conhecimento para esse cara fazer essa virada e entrar para o time dos medianos, né? Que a estratégia tem que ser igual a da seleção dos 300 lá, né? Dos Espartanos. Cara, o melhor soldado é ruim, porque ele morre, ele vai na frente, e o pior contamina a minha equipe. Então, tem que ter uma média muito boa, mediana, que eu digo muito boa, né, cara? A mediana é melhor do que a média, para eu poder ter essa equipe bem concisa. Alexandre, soldado, né, vai conseguir fazer a gente despertar para isso, e o dado bem manipulado de maneira totalmente livre, né, democratizado mesmo. Olha para o dado sem viés, sem torturar, né, o dado. Olha para ele e cria suas estratégias, né? Gestores, vendedores, empresários que estão na ponta, compradores, quando começam a olhar para esse número, né, sem viés, começa a entender que o caminho é realmente utilizar isso e todas as N ferramentas que a gente tenha para que eu tenha uma melhor negociação na compra, para que eu consiga ter uma boa negociação na compra, de um mercado cada vez mais acirrado. Eu ouso dizer aí, cara, que as lojas do mesmo patamar, cara, tem ali um preço de entrada igual, assim, vai variar muito pouca coisa. Vira commodity, né? Muito diferente, assim, às vezes estratégia de uma indústria ou outra, mas na média ali tá todo mundo entrando igual. Qual que é a ferramenta que vai ajudar meu comprador ali a não só olhar para o meu giro de produto, para a minha cobertura de estoque, mas o que vai fazer eu ter um diferencial ali para entender como é que eu vou fazer aquilo nesse meio do processo entre compra e venda lá no final do cliente. Como que as ferramentas de inteligência e de análise de dados vão me ajudar na minha gestão para eu ter um custo fixo mais não digo mais baixo, mas cada vez melhor para que sobre mais, né? Como é que eu vou... E aí essa operação, cara, eu só vou conseguir sabendo que, medindo minha operação e sabendo que eu tenho que aumentar isso, tenho que diminuir isso, que não é mais momento de ter esse tipo de estrutura que eu tinha há 20 anos e se eu mudar aqui eu vou reduzir ali 1%, 2% ali no meu custo fixo. E aí processos financeiros, processos administrativos, processos de contratação, cara, que passa pelo RH, tudo que vai fazer a gente girar essa máquina até a gente entregar o produto na ponta lá, fazer com que o cliente entre na loja, ou entre no site, ou vá no caixa e faça pagamento, ou faça um Pix, ou faça a operação finalizar na Livre ou em qualquer outro canal, para que a gente consiga ter esse contexto de melhoria. Então, se a gente consegue ter ferramentas que fazem a gente comprar melhor, ferramentas que fazem a gente gerir melhor e ferramentas que fazem a gente crescer melhor, cara, é aquele negócio, você economiza 1% aqui, ganhou 1% aqui, a gente ganhou 2%. É isso. É isso. O caminho é esse, Alexandre. Fora disso, a gente vai sempre amassar barro e vai ter o próximo ciclo tecnológico e a gente vai ficar cada vez um pouco mais fora. Eu dou um exemplo muito grande do que aconteceu na década de 90 com os hipermercados, aquele boom dos hipermercados, né? De lojas que vendiam tudo, eletrodoméstico, alimento, grandes players do mercado aí, e o que hoje virou o atacarejo, onde você não vê mais
E o eletro foi para onde? O eletro foi para o e-commerce, e você vê produtos já... E aí eu nem sei o que esse varejo, que é um varejo mais evoluído do que o nosso de materiais de construção, que é o varejo alimentício, vai para a próxima camada, e eu digo que o nosso está caminhando para isso. Mas que existe virada, existe, cara. E Sim, se a gente não acompanhar essa virada, a gente vai ter cada vez mais dificuldade em manter o crescimento das empresas no mesmo padrão que ela vem crescendo. Agora, se a gente vira isso, é doloroso, né? Ser o primeiro é difícil, né, cara? Sim. Como foi difícil para vocês? Vocês têm hoje um e-commerce que é referência no mercado nacional. Eu até dou o exemplo, cara, em relação a algumas marcas aí, vocês vendem mais do que as lojas que são lojas físicas. Mas foi muito doloroso, né, cara? Muito doloroso chegar nesse ponto, mas hoje vocês têm uma fórmula que pouca gente tem de venda de e-commerce, que não é só colocar o produtinho lá dentro do site e fazer a venda. Esperar a venda. E aí é esperar a próxima virada, né, cara? E tá pronto para a próxima virada, para a próxima virada, para a próxima. Então hoje eu digo que a grande missão da Sun Tecnologia, nessa parte de análise de dados, cara, é fomentar, né, da forma que for necessária para cada cliente, né, esse despertar dessa utilização do dado como uma ferramenta decisiva e que as pessoas tenham consciência de que elas têm que pelo menos consultar e juntar com o que ela tem de conhecimento hoje para fazer uma operação melhor. Do cargo mais basilar da empresa, eu falo basilar mesmo, cara. Eu dou o exemplo da faxina, porque não desmerecendo, mas porque é basilar mesmo e a gente precisa de uma loja limpa. Sim. Mas da pessoa que está organizando isso, de saber que o produto tal é melhor que o outro, que está gastando muito mais esse produto e que tem ali uma consciência, mas às vezes ela não vai ter o dado na mão, mas hoje ela tem consciência disso, cara. Hoje a tecnologia dá consciência para ela isso. Pô, se eu utilizasse isso, não seria melhor? E trazer essa ideia, e aí para as equipes que vão subindo o escalão até chegar na alta gestão da empresa. A hora é agora, cara. Nunca se teve tanta tecnologia fácil e à mão. Sim. Na mão. Totalmente disponível. Totalmente na mão. Murilo, obrigado pelo papo, pela conversa. Eu que agradeço. Esse é um assunto que, se deixar, a gente estende horas e horas. Horas e horas. Eu nem sei quanto tempo que a gente está aqui, mas, assim, parece que tem mais de uma hora e meia. Cara. Parece que tem 20 minutos. É gostoso, cara. Onde a galera te encontra essa tecnologia, o cara que está assistindo a gente aí, nosso concorrente aí, que queira contratar a Santry, concorrente que queira contratar a parte de dado, informação, onde te encontra? Hora de você vender seu jabá aí. O grupo Santry Soluções está em todos os canais aí de internet, santry.com.br, @Santry Soluções, @Santry Tecnologia, @Santry Sistemas, @Santry Contabilidade, Santry Web, @Santry Logística. Puta do ecossistema, né? E assim, é muita coisa, cara. É realmente muita coisa. E aí nos canais aí, telefone, site, o meu pessoal, @Murilo.arcanjo também, eu troco muita ideia com muita gente. No LinkedIn também vocês me acham como Murilo.arcanjo. Então assim, tem vários canais de comunicação. Não sei se vai aparecer aqui, vai aparecer ali, não sei se vai aparecer em algum lugar. Mas a gente está disponível nesses canais. E nesse mercado que é tão, principalmente de Brasília, cara, ele é muito próximo um do outro. As lojas são muito próximas, né, cara? Então a gente está sempre ali no bochicho, numa indicação, de um lado para o outro, mas sempre disponível para atender quem Coisa boa. Maravilha. Murilo, mais uma vez, muito obrigado. Para você que assistiu aqui, nosso muito obrigado também. Não deixe de se inscrever no nosso canal, curtir esse episódio, deixe seu like aí. E se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que a gente vai ter o maior prazer em responder. Muito obrigado até aqui e a gente se encontra no Vértice.